Opa, belezinha? Aqui quem fala é o Gabriel, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero te ajudar a resolver aquela dificuldade que tem aparecido durante essas últimas semanas referente à instalação do SSL, tá? Neste exemplo aqui, eu tô gravando esse vídeo principalmente para ajudar os nossos alunos que têm me pedido mais detalhes. Eu já expliquei lá pela comunidade como fazer, mas vamos a um vídeo bem na prática, tá? Seguinte, eu estou usando aqui como exemplo esse servidor aqui, tá? Eu acabei de contratar e configurar ele e vou usar ele como exemplo. Indiferente qual que é o servidor de qual empresa você está trabalhando, tá? Pode ser DigitalOcean, pode ser Vultr, pode ser Linode, Contable, enfim, o que quer que seja. Essa falha ela não tem relação com o servidor. Neste exemplo, eu vou trabalhar com o site gabrielwolfert.com.br, que está online, funcional, tudo certinho, bonitinho, como deve ser, tá? DNS desse site está sendo gerenciado pela Cloudflare. Todos esses detalhes são importantes, tá? Você vai entender por quê. O DNS está sendo gerenciado pela Cloudflare, como a gente recomenda. Neste momento aqui está com a nuvem desabilitada, mas isso não significa nada, tá? E eu vou te explicar o que acontece. Bom, eu tenho acesso ao servidor aqui, eu acabei de instalar o WordUps nele. Próximo passo agora é instalar o site. Isso pouco importa se for site WordPress ou se for Mautic, é indiferente nessa situação, tá? Estou usando o WordUps como a gente recomenda. Daqui a uns dias ele vai vir aí com PHP 8, que vai otimizar bastante o desempenho em geral, a performance em geral do servidor, e Nginx também na última versão, tá? Só um detalhe. Mas enfim, o que tem acontecido? O WordUps, assim como muitos outros sistemas de configuração do servidor, né, utilizam para emissão de certificados SSL o acme.sh. É um script que facilita a instalação de SSL. Até essa semana passada, não sei bem que data, ele por padrão, a instalação padrão do SSL que ele fazia era do Let's Encrypt, que é o SSL gratuito, aí bem popularzão, que todo mundo conhece e todo mundo usa. Mas com o passar dos dias aí, surgiram vários outros, e o acme.sh, né, ele faz a instalação de vários tipos de SSL. Então, Let's Encrypt, né, enfim, tem vários aqui. E inclusive esse 0SSL que eu estou acessando agora aqui, tá? O 0SSL ele tem versões pagas, mas certificados SSL emitidos a partir desse script aqui do acme.sh, né? Certificados que são renovados a 90 dias, emitidos pelo Acme, né? São ilimitados. Então seria mais ou menos a mesma coisa que o Let's Encrypt, tá? Cara, é igual, no fim das contas. Mas qual é o BO aí? O que aconteceu? Até há poucos dias, o acme.sh tinha como default, como script, como certificado SSL padrão que ele emitia, o Let's Encrypt. E do nada ele mudou para esse 0SSL. Aí as coisas bugaram um pouco. Aí começou a dificuldade na instalação do SSL, porque a configuração do WordUps, a integração que ele faz com esse script, que ele já instala ele, tá? Não funcionou mais da forma que deveria, gerou alguns problemas. Então o objetivo desse vídeo é te mostrar como corrigir isso. Quais são os passos? Dá para instalar o 0SSL, mas pela confiabilidade, o tempo que a gente já vem utilizando o Let's Encrypt, eu prefiro trabalhar com o Let's Encrypt, tá? Então esquece esse cara aqui por hora, vamos instalar o Let's Encrypt. E para isso a gente vai seguir um passo a passo aqui bem específico, que eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa tela aqui do SSH, tá? E vou, em primeiro lugar, fazer a instalação do site. Lembrando que o site é o gabrielwolfert.com.br, que está ativo em outro servidor, tá? Então aqui seria o processo de instalação de um site novo, mesmo que o DNS esteja apontado para outro local. Então vou dar primeiro aqui um wo site create, né? Até aqui vai funcionar tudo bem, certo? Que tipo ifin WP no site WordPress. A instalação vai ser de boa, né? Vai ser bem tranquilinha. Aí o próximo passo é a ativação do SSL, tá? Vai ser um passo bem específico que eu vou te ensinar como fazer. E isso é exclusivo para você que é nosso aluno, né? Que vai conseguir aplicar exatamente da forma que eu mostro aqui, se você seguiu exatamente as orientações dos nossos cursos, né?
Então, é isso aqui, esse vídeo. Seguinte, é uma solução um pouco provisória, tá? Por que eu digo que é provisória? Provavelmente nas próximas atualizações do WordUps já vai vir uma implementação, uma integração um pouquinho melhor que vai corrigir essa dificuldade aí, tá? A boa notícia é que provavelmente a partir de agora a gente vai ter mais opções de SSL, não só única e exclusivamente mais o Let's Encrypt, né? Às vezes algumas pessoas têm dificuldade para instalar o Let's Encrypt, pode usar, por exemplo, essa alternativa, o 0SSL e assim por diante, tá? Isso é interessante. Só que esses momentos de transição sempre são um problema, tá? Bom, então nós temos aí o WordPress instalado. O site não vai cair, tá? O site não vai cair nem nada disso, porque eu apenas estou fazendo a instalação em outro server aqui. Poderia estar com o DNS apontado para cá e beleza. Agora, vamos ao próximo passo, tá? Site instalado. Isso aqui poderia ser um WordPress, poderia ser um Mautic, indiferente até aí, tá? Agora o próximo passo seria de imediato já fazer a instalação do Let's Encrypt e continuar, né? Porém, como neste momento o acme.sh usa como padrão o 0SSL, a gente tem que fazer uma pequena alteração aqui para que ele volte a usar o Let's Encrypt como padrão. Existem mais formas de fazer essa configuração. Se você der uma pesquisada rápida na internet, você vai até achar algumas configurações, algumas opções passadas direto lá pelo acme.sh, tá? Direto por eles. A questão é que eu já fiz alguns testes aqui e em algumas situações isso não funcionou como deveria, tá? Como aqui o servidor é um servidor configurado com WordUps, e a gente tem já o acme.sh configurado aqui, já instalado pelo serviço padrão, pelo WordUps, né? Quando a gente instala o WordUps, um dos pacotes que ele instala é justamente o acme.sh. Então aqui eu vou te ensinar a fazer essa alteração, voltar o Let's Encrypt como padrão de uma forma assim bastante simples, tá? Tudo que a gente vai fazer é abrir esse arquivinho de configuração aqui do próprio Let's Encrypt, né? Que é esse, ele fica no etc/Let's Encrypt config account.conf. Dá um enter, né? E aqui no final desse arquivo a gente vai colocar o seguinte: a gente vai entrar com essa linha aqui, né? Que é o default, né? Indicando que ele vai usar, que o Acme vai usar o let'sencrypt.org para fazer a instalação do SSL. Aqui salvar, Ctrl X, Y, Enter. Essa alteração é importante. Agora, para realmente aplicar tudo, sempre é interessante que você dá um WO restart para reiniciar o Nginx e outras configurações aqui do servidor, tá bom? Bom, agora a gente já pode fazer a instalação do SSL no nosso site. Aqui no próprio WordUps é o seguinte: WO site update ifin ele. Esse aqui seria o comando principal para a instalação do Let's Encrypt utilizando o WordUps, tá bom? Mas aqui tem uma coisa um pouco específica que eu preciso te explicar. Se você executar o comando dessa forma, tem uma coisa que você precisa entender. O Let's Encrypt ele precisa conseguir acessar esse site nesse servidor para fazer a validação do domínio e fazer a instalação do SSL, tá bom? Então, aqui o DNS, obrigatoriamente nessa situação, precisa estar apontado para esse endereço de IP do nosso servidor, que é esse cara aqui, né? Aqui nos meus servidores, você pode ver que eu tenho esse aqui, né? Que é no qual eu tenho esse site hospedado nesse momento. É para ele que eu estou apontando o domínio, né? Mas a gente está trabalhando com esse servidor aqui, que o endereço de IP é diferente. A gente está fazendo a instalação dele lá. Então, nessa situação, se eu executar esse comando dessa forma aqui, ele não vai conseguir fazer a instalação, tá? Você viu que trouxe um erro de volta para nós aqui, tá bom? Até trouxe a informação que que ele está apontado para esse servidor aqui, né?
e que o nosso server é este cara aqui, tá? Que é também o que a gente vai ver aqui e aqui, tá bom? Agora, qual é a solução então? Bom, a solução que eu sempre recomendo, até porque às vezes quando você faz dessa forma aqui e usa Cloudflare, quando essa nuvem está habilitada, às vezes o Let's Encrypt não consegue fazer a verificação, aí acontecem coisas como não conseguir instalar o SSL, ou a renovação que acontece de 3 em 3 meses não funcionar corretamente, aí o SSL expira, né? Então essa não é, a gente já usou muito isso quando as coisas eram um pouco mais arcaicas, mas hoje a gente tem algumas soluções muito boas, tá? Eu vou explicar uma das melhores agora. A melhor que eu conheço e que eu recomendo e que eu utilizo é fazer essa verificação não por server, não pelo acesso do site no server, e sim por DNS. Então nesse caso vai ser feita uma escrita aqui no DNS e através disso que o Let's Encrypt ele vai conseguir fazer essa verificação. Bom, para isso eu preciso de duas, nesse caso em específico, tá? O WordUps ele tem a integração, né? O Acme.sh e o WordUps eles têm a integração com esse serviço de DNS aqui da Cloudflare. Ele por isso também é uma das razões pela qual a gente utiliza o Cloudflare. Essas integrações facilitam muitas coisas. Então o que você precisa fazer agora? Agora você precisa vir aqui na sua conta Cloudflare, clicar aqui em visão geral do domínio. Você precisa clicar aqui em receba seu token de API, tá? Você precisa desse endereço de e-mail da sua conta que vai aparecer aqui. Você precisa disso, tá bom? Aí você precisa clicar aqui em tokens de API. Você precisa clicar aqui em Global API e em exibir, tá bom? Aqui vai pedir se você é humano, vai pedir o reCAPTCHA, né? O CAPTCHA. E vamos lá. E agora você pode clicar aqui, entrar com a sua senha do Cloudflare e clicar em exibir. Aí ele vai mostrar essa chave aqui, que é o seu token de API. Você precisa dessas duas informações, tá bom? Pegue essas informações e salve em algum lugar. Eu vou salvar aqui num bloquinho de notas, tá legal? Deixa eu abrir aqui o SSH e vou abrir o meu bloco de notas. Ok. Agora, no nosso server, mais uma vez a gente vai usar aquele mesmo comandinho de antes para abrir esse mesmo arquivo de configuração aqui, tá bom? Que é aquele mesmo que a gente já fez aquela pequena alteração. Esse cara aqui a gente vai abrir, tá bom? Abrindo ele, aqui embaixo, pode colocar no espaço vago que tem aí. Você coloca primeiro essa informação aqui, tá? Exatamente dessa forma que eu vou colocar, ok? Você vai colocar essa informação aqui, ó, saved cf underline cfk igual, né? Então nesse campinho aqui vai a sua chave, ok? Aquela que você acabou de pegar no Cloudflare. Você dá um enter e logo a próxima informação é esta daqui, ó, saved underline cf underline e-mail, né? Igual. Agora entre essas aspas vai o e-mail da sua conta Cloudflare, aquele que você pegou na sua conta Cloudflare. Feito isso, você dá um Ctrl X, Y, Enter. Agora, ideal sempre que você faz uma configuração manual, eu vou dar só um clear aqui para limpar a tela e vou usar de novo o start para reiniciar os serviços, apenas para a gente saber que está tudo ok e para tudo reiniciar, tá legal? Agora sim a gente pode fazer a instalação do SSL de forma correta, da forma que a verificação, se nós somos proprietários do domínio, ela não é feita aqui pelo servidor, e sim lá pelo DNS do Cloudflare. Neste caso, a gente vai usar WO site update, o nosso domínio. Se você for estar instalando Mautic, o processo para instalação do SSL é o mesmo, tá? Ifin LE, ifin DNS, a gente está dizendo que a gente vai fazer a verificação via DNS igual serviço de DNS underline CF, que é do Cloudflare, Enter. Isso aqui deve instalar o SSL do Let's Encrypt.
usando a verificação de DNS da Cloudflare. Primeiro a gente tratou aquela parte da chave do serviço padrão, que não é mais Let's Encrypt agora. E agora, nesse momento, a gente está fazendo a instalação do SSL usando a verificação, não mais aqui por servidor. A gente está fazendo a verificação, a validação do domínio por DNS. Então, nessa situação, pouco importa em qual servidor o seu site esteja hospedado atualmente, nesse servidor novo, o SSL deve ser instalado corretamente. Só que essa verificação por DNS ela pode demorar um pouquinho mais, tá? Ele cria um registro e verifica por aquele registro no DNS. Vamos aguardar um pouquinho aqui e deixa acontecer essa verificação. Mas é o que tem de melhor para verificação de DNS. Pronto, né? SSL instalado e vai ser renovado automaticamente em 90 dias, tá bom? Essa é a forma que a gente tem adotado para instalar o SSL nesse momento. Funciona, tá bom? Indiferente se o seu site está nesse servidor ou não. Se ele estiver nesse servidor, você pode simplesmente usar o parâmetro LE, ou então você ainda pode usar assim, ó, WO site update, né? Você pode ainda usar o force, tá? O force seria basicamente para burlar essa verificação, mas não é sempre que isso vai funcionar adequadamente. Esse é um momento que a instalação de SSL está funcionando ok, fazendo essa pequena alteração que eu falei. Mas isso eu acredito que seja temporário, porque daqui a pouco já vem uma correção para essa atualização aí, tá bom? Vai vir uma correção, vai vir uma atualização do WordUps que vai tratar essa questão aí, tá bom? Agora, se você está com o SSL expirado, né? Você está com o seu SSL expirado, o que você deve fazer? Você deve usar esse comando aqui. Primeiro, né? Primeiro você deve vir aqui nessa parte da sua conta, aqui, do Let's Encrypt, com esse primeiro comando, ok? Você pode dar Enter, e aí você deve vir aqui e inserir essa linha aqui, ó, que a gente inseriu antes. A gente inseriu essa linha aqui. Isso aqui foi criado depois, tá? Isso aqui o próprio sistema inseriu para mim. Mas você tem que inserir essa linha aqui. Pode ser bem no finzinho do arquivo, se essa linha aqui já existir. Você pode simplesmente inserir isso aqui no finalzinho do arquivo, ok? Agora você pode fazer a renovação do SSL com o seguinte comando, né? WO site update, reinicia, né? Depois de inserir aquela linha, você dá um WO stack ou start, né, para iniciar os serviços, e aí você pode dar um WO site update, né, seu domínio, LE igual renew, né? É isso. Ó, aqui ele vai me retornar um erro, porque ele me diz que tem mais de 30 dias para renovar o SSL, e ele me sugere que eu possa forçar a renovação com o force, tá? Assim, vamos ver se ele vai renovar ou se ele vai trazer um erro. Então, é uma opção que tem, ó, diz que renovou o SSL, então forçou a renovação. Enfim, é isso que você pode fazer agora, tanto para instalar o SSL no server novo, e também você pode usar essa mesma configuração para fazer a renovação do seu SSL. Mas lembrando, a verificação por API do Cloudflare aqui, ela precisa estar ativa, tá bom? Essa verificação, essa configuração que a gente fez, você deve fazer desse jeito que eu mostrei aqui. Eu sei que em outras aulas antigas eu mostrei de uma maneira um pouco diferente, mas agora com essas atualizações isso não se aplica, ok? Você deve fazer como eu mostrei nesse vídeo. Esse vídeo aqui ele provavelmente vai ser temporário, vão vir outras formas de fazer esse mesmo processo, mas aqui já fica fácil e fica bem funcional. E caso o seu domínio esteja expirado, né, o seu SSL, no caso, para o seu domínio esteja expirado e você esteja com dificuldades para fazer a renovação, uma medida provisória que você pode tomar no seu domínio, você vem aqui nessa parte de SSL
e colocá-lo como completo, não como completo straight. Se tivesse em inglês aqui seria full straight, né? Você deve mudá-lo para full, ok? Se você mudá-lo para full, mesmo que o seu SSL esteja expirado, o seu site vai funcionar normalmente, desde que essas nuvens aqui no DNS estejam habilitadas, ok? É isso, espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira. Um forte abraço e até os próximos. Tchau, tchau.